Salve, salve, galera! Danilo Bank aqui na área com mais um vídeo bem legal para vocês. E bom, hoje eu vou dar umas dicas super interessantes para tratamento acústico de home studio. E bom, você não precisa fazer um tratamento profissional com peças profissionais igual essas que eu tenho aqui no estúdio. Eu vou dar umas dicas com coisas que vocês podem utilizar em casa, coisas que vocês têm em casa que podem melhorar a acústica de vocês, beleza? Então fica ligado aí. Mas antes, eu quero convidar vocês para se inscreverem aqui no meu canal. Então, clica no botãozinho, se inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro das novidades aqui, que eu estou sempre postando vídeos bem legais, beleza? Então vamos lá, galera. Para a gente começar a falar sobre acústica, primeiro a gente tem que entender como que o som se propaga. Para isso, vamos imaginar uma piscina. Então a água está paradinha na piscina e eu vou lá e taco uma pedrinha nessa piscina. O que vai acontecer é que quando a pedra cair na água, ela vai gerar ondas. E o som se propaga exatamente como essas ondas de um lago, numa piscina. A única diferença é que essas ondas são tridimensionais. Você com certeza já deve ter ouvido falar em ondas sonoras, não é verdade? Então é assim que o som se propaga, através das ondas sonoras, só que ela vai se propagar em todas as direções, tanto na profundidade, quanto na largura e quanto na altura. Então esse é o primeiro passo para a gente entender o que acontece com o som. Agora, voltando para o exemplo do lago, da piscina, o que acontece quando a água bate na parede da piscina? Ela volta, ela reflete. Então esse é o primeiro fundamento que a gente tem que entender, que é a reflexão. E bom, isso é uma das coisas que mais atrapalham a gente dentro de um estúdio. Porque pensa bem, um kick. Eu estou trabalhando com um kick e o kick bate, tum, ok. Só que dentro de um estúdio, se eu não tivesse esse tratamento acústico, ou quando eu não tinha esse tratamento acústico, o kick batia aqui e fazia tu. Por quê? Ele se reverberava para todos os lados. E ao invés dele bater sequinho, como é o som real, ele simplesmente refletia de um lado para o outro, para o outro, para o outro. E acabava que eu ouvia muito mais grave do que realmente tinha um som. Qual é a consequência prática disso? É que você acaba sendo enganado pelo seu ambiente. Então, por exemplo, no meu caso, eu acabava equalizando para tirar um pouco de grave, achava que estava exagerado, abaixava o volume, e quando eu levava em qualquer outro lugar, estava faltando kick, estava faltando grave. Isso porque eu estava sendo enganado pelo meu estúdio, pela minha sala. Com relação à reflexão, existem dois problemas principais que são comuns a praticamente todas as salas, e principalmente home studio, onde você vai ter uma sala retangular ou até quadrada. O primeiro problema é o que a gente chama de paralelismo. O que é o paralelismo? Duas paredes lisas e paralelas. Vamos já pensar com relação ao material da parede. É um material duro, liso, e como consequência ele vai refletir muito o som. E o que acontece? Vamos pensar numa palma. Bati a palma. O som bate nessa parede do lado. Se ela estiver lisa, ela vai refletir completamente o som e vai mandar para outra parede. Se a outra parede também estiver lisa, ela também vai refletir. Então o que vai gerar é um ping-pong do som. E ao invés de você ouvir tá, você ouve tá. Então isso já gera um problema, porque você vai começar a ouvir coisas que não estão no seu som. São coisas que estão fazendo parte simplesmente da sua acústica, e às vezes isso engana o seu julgamento daquele som. Então, o primeiro problema é o paralelismo. Como que eu matei o paralelismo, ou pelo menos enganei um pouco esse paralelismo, quando eu cheguei aqui no meu estúdio que eu comecei a trabalhar? Eu peguei um colchão de casal que eu tinha sobrando e botei em uma parede. Apesar de uma parede ainda estar refletindo, quando o som refletia e batia na outra parede, o colchão, ao invés de refletir todo aquele som, ele absorvia. Então esse é o segundo fundamento que a gente vai começar a olhar agora, que é a absorção.
ao invés de refletir, ele absorve. Então, com isso, eu já comecei a matar esse paralelismo das paredes. Então, esse é o primeiro ponto, o paralelismo que você deve matar. Não é bom você ter paredes lisas e paralelas. Inclusive, o pior cenário que vocês podem ter é uma sala cúbica, ou seja, com paredes que são paralelas tanto na largura, quanto na profundidade, quanto na altura, com medidas iguais. Esse é o pior cenário. Na maioria das vezes, uma sala retangular vai ser mais fácil, mas calma, não é o fim do mundo. A gente ainda pode usar alguns artifícios para poder resolver isso, ou pelo menos melhorar bastante. O segundo ponto que incomoda bastante, e eu diria que é um dos maiores inimigos de qualquer estúdio, são as quinas. O que acontece? Quando você tem essa quina, o som fica refletindo ali dentro dessa quina, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e fica preso nesse lugar. Em certos lugares, você pode experimentar, até uma dica para vocês, galera, se vocês querem perceber o reverb de um lugar, a melhor dica é bater palma, beleza? Batendo palma é a melhor maneira de você perceber a reverberação de um lugar. E tem salas que, se você bater uma palma bem forte, você vai conseguir ouvir até um barulhinho metálico, ele faz um tink, que é basicamente esse som sendo refletido e reverberando nessas quinas que acabam ficando preso ali e geram esse som metálico. Agora, eu só estou falando com uma palma, imagina uma música inteira rolando ali. Então, esse é um grande problema. O que você pode fazer para ajudar a resolver esse problema é posicionar algumas coisas na quina que possam absorver ao invés de refletir. O que eu fiz quando eu vim aqui para o estúdio, nessa sala que eu comecei a montar o estúdio, ainda não tinha um tratamento acústico. Sabe aqueles cabideiros de madeira que você pendura roupa, sobretudo, casaco? Cara, bota um negócio desse, joga um edredom ali em cima, joga um cobertor, entendeu? E isso vai melhorar porque ele vai matar essa reflexão direta do som, principalmente nas quinas, que vai fazer muita diferença. Bom, vai ficar bonito? Não. Mas vai ficar funcional? Sim, muito. Como que eu fazia? Quando eu ia mixar alguma música, vinha eu com meu colchãozinho, com roupinha, edredom, cobertor, e isso melhora muito a sua percepção, beleza? Outra coisa ainda com relação à reflexão são as reflexões primárias. O que seriam as reflexões primárias? Principalmente primeira e segunda reflexão. Pensa bem, eu tenho uma caixa de som aqui. Como eu falei, o som ele se propaga por todos os lados. Então, a primeira reflexão dessa caixa aqui do lado vai ser nessa parede, tá? Então, quando esse som bate na parede, ele reflete e ele volta direto em mim. O que vai acontecer é que eu vou ter o som vindo direto, mais o som que está sendo refletido vindo no meu ouvido. Isso vai gerar o que a gente chama de combo filtering, que é basicamente um cancelamento de fase, tá? E como essa reflexão está muito próxima de mim, essa é uma das reflexões que mais vai incomodar você, tá? Essa é a primeira reflexão, que é a reflexão que chega da caixa que está mais próxima da parede. A segunda reflexão é justamente a dessa caixa que vai sair e vai bater na outra parede. Então essa é a segunda reflexão. Então a gente tem as primeiras reflexões que estão mais perto das duas caixas e as segundas reflexões que são as que batem na diagonal, beleza? Esses são os pontos principais para você tratar dentro de um estúdio. Normalmente a gente vai usar aí um painel absorvedor, que pode ser de lã de rocha ou lã de vidro, dependendo da situação que você tiver no seu estúdio. Porém, como eu falei, você pode usar algumas coisas que mais absorvem, alguns tipos de materiais que mais absorvem do que refletem. Lembra que eu falei que a parede lisa, dura, reflete? Vamos pensar agora em superfícies ou materiais que absorvem. Como eu falei da lã de rocha, ela é um material bem denso, mas ele não é duro. Ele é quase fofinho, tá? E ele é bem poroso. Então o que acontece? Que o som, ao invés de bater ali e refletir, ele entra e morre ali dentro. Então o que você tiver com relação a isso, ajuda. Ah, espuma.
Toma cuidado com a espuma, tá? Porque a espuma ela não é densa o suficiente para segurar os graves, tá? E os graves são os maiores problemas dentro do estúdio, porque elas são ondas muito grandes e com muita energia, e que na maioria das vezes são elas que vão causar as maiores reverberações e os maiores problemas, consequentemente, dentro de um home studio, que é normalmente uma sala menor. Tá? Então, a espuma ela pode adiantar um pouco para os médios e agudos, mas definitivamente ela não vai resolver com os graves, beleza? Mas ela pode ajudar e é melhor do que uma parede simplesmente lisa e dura. Mas se você for fazer um investimento, de repente é melhor você pensar em fazer um investimento em um painel acústico, como esses que eu tenho aqui do lado, beleza? Eu vou até mostrar para vocês, ó. Ó, eu tenho aqui um painel e um outro painel. Eu tenho até umas folhas ali, ó, que eu uso de referência, tá? Mas esses são alguns painéis acústicos que eu tenho, que são de lã de rocha e lã de vidro. Eu vou misturando um pouco para... A lã de rocha ela tem um coeficiente de absorção maior para os graves, ou seja, ela vai absorver melhor os graves. Enquanto a lã de vidro ela tem um coeficiente de absorção maior para os médios e agudos. Então ela vai servir mais para essas frequências, beleza? Outra coisa é o seguinte, esse é um erro muito comum. O cara pensa, então eu tenho que absorver mais do que refletir. Aí o que o cara faz? Tampa tudo de espuma. E aí, ao invés de você ter um ambiente com uma reflexão natural, você vai ter uma sala abafada. E aí o kick, né, como a gente tinha dito no exemplo anterior, ao invés de bater tum, vai bater tum, tum, abafado. E aí você vai fazer o contrário. Você vai começar a aumentar o grave, aumentar agudo, aumentar volume, porque você não está ouvindo aquele som direito. Então você também vai ser enganado por uma sala que esteja com muita absorção. Bom, mas se tiver muita reflexão é ruim. E se tiver muita absorção é ruim, o que eu faço então? Bom, a gente vai usar então os difusores. O que são difusores? Esse camarada que está atrás ali de mim, ele é um difusor. Eles são superfícies bem irregulares que vão refletir o som, mas de maneira a espalhar, eles vão refletir em várias direções esse som. Isso vai matar a reflexão direta. Pensa bem, a caixa está aqui na minha frente e ela está mandando o som lá para trás e vai bater lá naquela parede. Se aquela parede tivesse lisa e paralela, o som ia refletir e ia voltar direto no meu ouvido. O que é ruim, o que vai me atrapalhar, vai atrapalhar o meu julgamento do som. Então, quando eu boto um difusor ali atrás, ele vai espalhar o som em todas as direções, vai matar essa reflexão direta. E além do mais, quando ele espalha o som começa a perder força, mas ainda ganha uma certa naturalidade no meu ambiente. Ou seja, eu tenho que trabalhar com uma proporção de absorção e difusão para eu ter uma sala que seja natural, uma sala que seja boa. A ideia do tratamento acústico é que eu consiga ouvir o som mais real possível do que sai das minhas caixas de som sem ser enganado. Tá, mas eu não estou com dinheiro agora, eu não consigo fazer um painel desse, eu não consigo fazer um difusor. Ok, o que você pode pensar? Superfícies irregulares. Por exemplo, uma estante com vários livros ali, percebe que cada livro é de um tamanho, de uma grossura, enfim, você vai ter uma superfície completamente irregular ali, que quando o som bate ali, ele automaticamente vai se espalhar, ele vai funcionar como um difusor. Como eu falei, o que você puder pensar e utilizar na sua casa que mate essa superfície lisa da parede, vai melhorar, com certeza já vai ajudar. Então essa dica aí da estante de livros é muito interessante, com certeza vocês vão ter alguma coisa ali que pode ajudar. Aí você vai estar pensando também, eu já vi caixa de ovo em estúdio. Então eu vou comprar aqui 300 caixas de ovo e vou botar tudo aqui no meu estúdio. Não. Primeiro, esse difusor, vocês podem ver que ele é de madeira. Por quê? Porque o som vai bater ali e vai refletir. Só que ele vai refletir em vários lugares. A caixa de ovo ela é de papelão. Então ela não vai ter essa função de reflexão. E para os graves não vai adiantar nada. O grave vai bater ali e vai voltar como se não houvesse nada ali, tá? E os agudos vão ser absorvidos pelo papelão. Ou seja, ele não vai cumprir essa função.
além de ficar esteticamente feio e higienicamente não ser uma boa opção, ele também não vai ser funcional, beleza? Então é melhor você pensar em outras coisas que possam funcionar melhor, por exemplo, como eu falei, uma estante de livros. O último fundamento que a gente tem que ficar atento é com relação à transmissão do som. O que seria isso? Bom, mesmo eu com o meu estúdio aqui fechado, a porta fechada, se tiver muito barulho lá fora, ele vai atrapalhar o que eu estou gravando agora. Eu estou com um microfone aqui que ele é bem interessante, ele tem uma sensibilidade boa. Então, se tiver barulho lá fora, ele vai captar aqui dentro. Então, isso para uma sala de gravação não é interessante. Mas nesse caso, o que você deveria fazer é um isolamento acústico. E bom, qual é a diferença entre isolamento acústico e tratamento acústico? O isolamento acústico serve para o som não entrar ou não sair. Imagina que você trabalha o dia inteiro e vai produzir de madrugada. Só que você mora num apartamento, tem vizinho em cima, embaixo, do lado. Bom, você não vai poder botar o som nas alturas, senão com certeza seus vizinhos vão reclamar. Então o que acontece? Você provavelmente precisaria de um isolamento acústico. Ou, se você tem uma sala de gravação, você faria um isolamento acústico para o som não entrar. Beleza? Enquanto que o tratamento acústico serve para que você, no seu ponto onde você está sentado, que a gente chama de hotspot, que é o ponto ideal do estúdio, onde a gente faz um triângulo equilátero com as caixas de som, nesse ponto você tenha o máximo de fidelidade possível das caixas de som, ou seja, o som que sai das caixas de som tem que ser o som que você escuta de verdade onde você está sentado, sem ser enganado pelo seu ambiente. Beleza, galera? Bom, tem muitas coisas ainda para a gente falar com relação a posicionamento das caixas de som, até como você pode montar painéis e tudo, mas isso eu vou deixar para um assunto para os próximos vídeos. Então, se você se interessou pelo assunto, quer saber mais, já comenta aí, escreve suas dúvidas. Se tiver vários comentários sobre isso, eu vou com certeza fazer um outro vídeo explicando e dando mais algumas dicas, principalmente com relação ao posicionamento das caixas de som, que é o primeiro passo de um tratamento. Só uma última dica com relação a isso, é que as caixas de som, o ideal é que elas fiquem exatamente no centro, ou na verdade, no meio, e de maneira de distâncias uniformes da parede, beleza? Ou seja, a mesma distância que uma caixa de som está para a parede, a outra caixa de som também deve estar para a parede. Se você tiver com o seu setup um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, você vai ter uma imagem estéreo errada, porque o som de uma caixa de som vai estar batendo, chegando antes na parede do que a outra. Então isso pode também enganar o seu julgamento, principalmente com relação à imagem estéreo do som. Então é interessante que você posicione elas de maneira uniforme e formando um triângulo equilátero com o ponto onde você está sentado. E a última dica ainda é você evitar deixar essas caixas coladas com a parede. No mundo ideal, seria você ter pelo menos 1 metro de distância entre as paredes. Eu sei que nem sempre é possível, aqui elas não estão a 1 metro, elas estão aproximadamente 80 centímetros, 70 centímetros, já é melhor, mas evita deixar colado com as paredes, porque isso vai gerar muita ressonância, beleza? Então, se você gostou das dicas, galera, dá um like aí no vídeo, deixa os comentários se você quiser saber mais sobre isso, e inclusive, galera, se vocês moram aí em região de Curitiba e estão querendo saber mais ou até fazer um tratamento acústico, eu tenho uma empresa chamada Decora Acústica. Tá lá no Instagram, dá uma olhada, entra em contato se você quiser um painel, quiser um difusor ou o que você quiser para o seu estúdio, a gente faz, com certeza dá uma olhada lá, entra em contato que a gente faz um trabalho bem interessante, beleza, galera? Então, dá seu like no vídeo, se ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações e espero vocês na próxima. Valeu!